Você já se sentiu invisível, como se ninguém enxergasse seu valor, por mais que você se esforçasse? Já foi ignorada, subestimada ou até rejeitada, apenas pela forma como os outros te viam por fora? Essa história é para você, porque ela mostra como é possível transformar dor em força, humilhação em respeito e silêncio em voz. Hoje você vai conhecer Helena, uma mulher que foi chamada de feia, descartada por todos, até decidir se escolher. E a partir daí, tudo mudou. Fique até o final e descubra como ela virou o jogo. Sem vingança, sem falsidade, apenas com verdade, coragem e amor próprio. Talvez essa história seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Helena sempre chegava cedo. Não por obrigação, mas porque gostava do silêncio antes do caos. Era o único momento em que o escritório não a engolia. Sentava-se na mesa do fundo, perto da impressora, como quem já aceitara que seu lugar não era ao centro, mas nas margens. Aos 26 anos, Helena era a funcionária que ninguém lembrava de convidar para o café, nem para as reuniões de equipe. Mesmo sendo analista de marketing, ainda a chamavam de a menina do financeiro, ou pior, confundiam com a estagiária nova. E ela nunca corrigia. Aprendera a se encolher antes de ser empurrada. O espelho do banheiro refletia sua versão habitual. Cabelo sempre preso, pele sem maquiagem, roupas largas em tons neutros, invisibilidade com zíper. Era prática e segura. Mas o que mais doía não era ser ignorada. Era ser tratada como parte do mobiliário. Estava ali, todos os dias, entregando mais do que o necessário, e ainda assim, invisível. André, por outro lado, era impossível de ignorar. Alto, postura de quem sempre esperou aplausos. Usava perfume caro, blazers ajustados, e falava com uma confiança que beirava o exibicionismo. Era o queridinho da equipe, o tipo de homem que Helena só via de longe. Não por idealização, mas por saber que jamais seria enxergada por alguém como ele. Naquele dia, a reunião para a nova campanha da Livell prometia ser importante. Helena se posicionou discretamente num canto da sala, com seu caderno de anotações no colo e o coração batendo ansioso. "Alguém tem alguma ideia?" perguntou, o chefe já impaciente. Ela hesitou por 2 segundos, depois levantou a mão. "Talvez pudéssemos criar algo mais real, histórias verdadeiras com os produtos mostrando famílias, cenas do cotidiano. Um apelo mais emocional." O silêncio foi breve. Depois, Jéssica, a influencer da agência, riu pelo nariz. "Isso parece comercial de sabão em pó dos anos 90, zombou, sem tirar os olhos do celular. A ideia morreu ali. E ninguém a defendeu. De volta à sua mesa, Helena sentou com mais peso do que costume. Não sabia se era o corpo ou a esperança. E no fundo, ainda não sabia que aquele dia, sem aviso algum, seria o primeiro estalo da mudança. Na manhã de quarta-feira, Helena chegou como sempre. Mas a vibração no ar estava diferente. Um burburinho, risos contidos, celulares nas mãos. Quando passou pelo saguão, viu a tela da TV corporativa exibindo um vídeo em destaque. A nova proposta da campanha Livell. Ela parou. O vídeo começava com cenas de famílias sorrindo, jantares simples, abraços sinceros. Uma narração suave falava sobre conexão, emoção, cotidiano, tudo, exatamente como ela havia sugerido. Mas agora tinha trilha sonora moderna, imagens lapidadas e principalmente a assinatura de André. Um nó se formou no estômago de Helena. Não era só decepção. Era traição embrulhada em sorrisos alheios. "Genial, né?" comentou alguém ao lado. "Ele é um gênio." Ela não disse nada. Caminhou até sua mesa com o olhar fixo no chão, tentando conter o calor no rosto. Por dentro, algo tremia. Não era tristeza. Era o início de uma raiva nova, silenciosa, tensa. Durante o dia, André passou por sua mesa 2 vezes. Em nenhuma delas a olhou nos olhos. Fingiu normalidade,
como se aquele vídeo fosse obra do acaso. Mas à tarde, quando a sala ficou vazia, Helena se aproximou. Estava cansada de engolir o que queria dizer. André, posso falar 1 minuto? Ele fingiu surpresa, como se não soubesse. Claro, tudo bem? Vi a apresentação da Livel, parecida com a ideia que eu apresentei na reunião. Ele sorriu, o tipo de sorriso que não alcança os olhos. Ah, é mesmo? Não reparei. Mas olha, o importante é o resultado, né? Antes que ela pudesse responder, Jéssica surgiu, rindo. Ai, Helena, você acha mesmo que alguém ouviu o que você disse naquela reunião? Nem você acreditava na sua própria voz. As palavras doeram mais do que ela gostaria. Mas dessa vez ela não chorou. Apenas assentiu em silêncio e saiu. Naquela noite, Helena chegou em casa e não ligou a luz. Sentou-se no sofá e ficou ali, cercada pela escuridão. Pela primeira vez não se perguntou o que tinha de errado com ela. A pergunta era outra. O que estou esperando para mudar? E a resposta veio sem esforço. Nada. Na manhã seguinte, Helena não levantou ao toque do despertador. Ficou deitada olhando o teto branco do quarto, como se buscasse ali alguma resposta que o mundo já tinha deixado de lhe dar. O cansaço era mais do que físico. Era o tipo de esgotamento que nasce da repetição de silêncios, os que ela engolia todos os dias. Ao meio-dia, digitou o e-mail em poucas linhas. Solicito afastamento por motivo de saúde por 30 dias. Assinou, respirou fundo e apertou enviar. Fechou o notebook. Em seguida, a mala. Horas depois, subia no ônibus rumo à pequena cidade onde crescera. Era um lugar sem pressa, onde os ventos não vinham carregados de cobrança, apenas de cheiro de terra molhada e café coado. Sônia, sua tia materna, a esperava no portão com os braços abertos. Meu Deus, menina, parece que carregou o mundo nas costas. Disse puxando Helena para um abraço que durou mais que o necessário. Talvez eu tenha mesmo, murmurou, desabando no peito dela. Sônia era aposentada, ex-cabeleireira das boas, conhecida no bairro por sua franqueza e seu jeito prático. Tinha olhos que viam além das palavras e um coração treinado para acolher sem fazer perguntas demais. Durante os dias seguintes, Helena permitiu-se o que nunca se dava: silêncio. Dormia até tarde, caminhava descalça, lia embaixo da mangueira e tomava café olhando o céu. Em uma dessas manhãs, depois de uma conversa longa sobre o passado, Sônia largou a caneca e disse: Você se escondeu por tanto tempo que começou a acreditar que era invisível, mas sabe, ninguém te obrigou a desaparecer. Você fez isso para se proteger. Só que agora já passou da hora de parar de se proteger dos outros e começar a se proteger de si mesma. Helena ficou em silêncio, mas a frase fincou raízes. Na tarde daquele mesmo dia, entrou no pequeno salão desativado nos fundos da casa da tia. Encontrou a antiga cadeira de espelho ainda firme. Sentou-se ali e fitou o próprio reflexo como se visse uma estranha. Vamos começar cortando essa parte da sua história que já não te serve mais? Sônia perguntou com a tesoura na mão e os olhos marejados. Helena assentiu. Com o primeiro corte, algo dentro dela começou a mudar. Não era só cabelo. Era peso. Era culpa. Era o fim de uma versão que, finalmente, não precisava mais ser sustentada. O espelho agora refletia outra mulher. Não só por causa do novo corte, mais curto, leve e com ondas soltas, mas pelo olhar. Havia firmeza onde antes só existia dúvida. Um brilho tímido, sim, mas inegável. Esse cabelo não te muda, mas te revela, disse Sônia, sorrindo com aprovação. Nos dias seguintes, Helena começou um novo ritual. Acordava cedo, lia sobre desenvolvimento pessoal, escrevia pensamentos soltos em um caderno florido que a tia lhe dera, e aos poucos transformava esses trechos em pequenos textos. Sentia que algo precisava sair de dentro, algo que ficara trancado por anos. Um dia, Sônia leu um desses textos por cima do ombro e comentou: Posta isso. Tem gente precisando ler o que você acabou de escrever.
Mas quem ia querer ouvir o que eu tenho a dizer? Exatamente quem também foi ignorado a vida inteira. Helena criou coragem e postou no LinkedIn. Falava sobre autoestima, sobre ambientes que sufocam, sobre o que significa ser invisível sem nunca ter deixado de existir. O texto viralizou modestamente. Algumas dezenas de curtidas, comentários de desconhecidos agradecendo pelas palavras, pessoas dizendo que se reconheceram nela. Foi o suficiente para acender algo. Nas semanas seguintes, Helena alternava os estudos com novos textos. Aprendeu sobre branding pessoal, sobre posicionamento de imagem, sobre como se comunicar sem precisar gritar, e percebeu que pela primeira vez estava colocando energia em si, e não na validação dos outros. Fez compras simples, um blazer azul marinho, uma calça de alfaiataria leve, um brinco pequeno de pérola, peças que a faziam sentir-se presente. Não uma armadura, mas um convite. A cada dia sentia-se mais inteira. E curiosamente, quanto mais se aceitava, menos se preocupava com quem a aceitava. Certa noite, deitada na rede, escreveu em seu caderno: "Passei anos pedindo permissão para existir. Hoje eu apenas existo. E isso é liberdade." Na manhã seguinte, com o cabelo solto ao vento e a mala ao lado da porta, Helena abraçou Sônia com força. "Pronta?" perguntou a tia. Pela primeira vez, sim. Ela não sabia exatamente o que encontraria ao voltar. Mas uma coisa era certa. Dessa vez, o mundo veria Helena. Porque agora, ela também se via. O portão de vidro automático se abriu com o mesmo som seco de sempre. Mas algo naquela manhã era diferente. Os passos de Helena, firmes sobre os ladrilhos brancos da recepção, pareciam ecoar mais alto. A secretária, que antes mal a cumprimentava, levantou os olhos e sorriu. Surpresa, talvez sem entender por quê. Helena usava o blazer azul marinho recém-comprado, calça leve de corte reto, salto discreto e batom cor de vinho. Mas o que mais chamava a atenção não era a roupa, e sim o que havia por trás dela. Um olhar que não pedia desculpas por ocupar espaço. Ela atravessou o saguão, passou por colegas que antes não a notavam, e cumprimentou todos com um aceno leve. Ninguém soube exatamente como reagir. André, ao lado da máquina de café, parou de falar no meio da frase quando a viu. Engoliu seco. "Helena", disse como se não tivesse certeza se era ela. Ela parou, olhou para ele por um instante e respondeu com naturalidade: "Oi, André. Bom dia." E seguiu, deixando-o no vácuo, ainda com o copo de café na mão e os olhos fixos nas costas dela. Na mesa dela, que parecia menor do que lembrava, havia um envelope com a logo da empresa e o selo de urgente. Dentro, um convite para uma reunião com o chefe. Assunto: liderança de nova campanha Trivita. Helena ergueu uma sobrancelha, sorriu sozinha. Estava sendo reconhecida, não pela estética, mas pelo impacto que vinha causando. Seus textos, seus posicionamentos. A presença que agora ocupava as redes e o escritório. Durante a reunião apresentou sugestões com segurança. O chefe a ouviu com atenção inusitada, elogiou a clareza e pela primeira vez disse: "Você tem visão estratégica. Quero você à frente disso." Com autonomia. Na saída da sala, cruzou com Jéssica, que lançou um olhar ambíguo, parte choque, parte ciúme, mas Helena não devolveu. Apenas passou. No elevador encontrou Miguel, sócio da empresa parceira. Era a segunda vez que se viam. Ele sorriu com naturalidade. "Você é a Helena dos posts sobre imagem profissional, certo?" "Depende. Se for crítica, talvez seja outra." Ele riu. "Pelo contrário, a gente precisa de mais vozes como a sua no mercado." E com aquele comentário simples, sincero e despretensioso, Helena teve a certeza. Dessa vez, ela não estava tentando caber em lugar nenhum. Ela estava ocupando o lugar que construiu. A sala de reuniões, antes sinônimo de tensão para Helena, agora parecia um palco onde ela sabia exatamente o que dizer e como sustentar o olhar. Sentada à cabeceira da mesa, com a equipe atenta,
Projetava os slides da nova campanha com tranquilidade. O consumidor não quer mais promessas vazias, ele quer identificação. Disse, trocando os slides com um clique. E para isso, precisamos falar com pessoas reais, do jeito certo, com verdade. O chefe, que normalmente só fazia caretas ou comentários técnicos, assentia. Helena percebia, pela primeira vez, que sua voz tinha peso ali. Excelente abordagem, comentou ele no final. Continue assim. Você está se tornando uma referência dentro da casa. A frase reverberou. Ela ainda não se acostumara com elogios públicos, mas não corou, nem desviou o olhar. Apenas sorriu de volta. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Helena passou a ser chamada para reuniões estratégicas, almoços com clientes, apresentações com diretores. Sua presença gerava comentários, mas também admiração, até entre aqueles que antes riam pelas costas. André, cada vez mais presente, tentou se aproximar. Começou com elogios casuais. Gostei da sua proposta, muito bem construída. Depois vieram os comentários mais pessoais. Nunca reparei como você tem um jeito sereno de falar. Passa confiança. Mas Helena ouvia tudo com um filtro interno ativado. Aquilo era atenção, mas não era cuidado. Era curiosidade disfarçada de interesse. E curiosidade, ela aprendera, vinha e ia embora com a mesma velocidade. Enquanto isso, Miguel continuava a surgir com discrição. Enviava um artigo interessante, fazia um comentário genuíno nas redes, elogiava uma frase específica de um texto dela. Sabe o que gosto no que você escreve? Disse ele, ao encontrá-la, no hall do prédio. Não é só bonito, é útil. Você ajuda quem lê. Naquela sexta-feira ele a convidou para um almoço informal. Restaurante pequeno, pratos bem apresentados, música ambiente baixa. A conversa fluiu com naturalidade. Falaram de carreira, escolhas, medos. Helena se sentia à vontade, não por querer agradar, mas por não precisar provar nada. Na saída, Miguel entregou um cartão. Se um dia pensar em expandir seu trabalho para algo maior, pense em mim. Ela pegou o cartão e por dentro sabia. Miguel não a via como imagem, nem como potencial de lucro. Ele a enxergava como alguém real. E isso era novo e valioso. Na segunda-feira, ao chegar à sua mesa, Helena encontrou um buquê de rosas brancas com um bilhete dobrado entre as pétalas. Você está brilhando e está impossível de ignorar. Ah. Ela não precisou pensar muito. O A era de André. Durante a manhã, ele apareceu 2 vezes na baia dela. A primeira, casual, pediu uma opinião sobre uma proposta, que claramente não precisava de revisão. A segunda, mais direta. Você tem um tempo para jantar comigo essa semana? Só a gente, sem formalidades. Helena o encarou por um instante. Era o mesmo rosto que costumava ignorá-la, agora cheio de intenções. Posso pensar? Respondeu com a voz calma, mas sem sorriso. Claro, disse ele tentando parecer confiante. Eu espero o tempo que for. No mesmo dia, Miguel mandou uma mensagem curta no LinkedIn. Seu último post foi sensacional. Já pensou em montar uma mentoria online? Seu conteúdo tem alcance. Era diferente. Sem elogio disfarçado, sem charme forçado. Apenas visão, interesse profissional, real. Mais tarde, enquanto organizava pastas no computador, Helena recebeu uma notificação. Mensagem de Jéssica. Curioso, não falavam há semanas. Ela abriu. Havia apenas uma imagem. Um print de conversa entre André e o chefe. Nele, discutiam como usar o novo brilho de Helena como peça de apresentação para conquistar um cliente de alto valor. Ela virou o nosso cartão de visita. Vamos deixá-la brilhar, até o contrato assinar. Helena fechou o notebook devagar. O estômago se revirou, mas a mente estava estranhamente clara. Então era isso, murmurou para si. Eu virei embalagem. Não sentiu raiva, sentiu lucidez. O tipo de dor que não grita, só mostra o caminho. Naquela noite, Miguel ligou. Desculpa incomodar,
Só queria saber se você tá bem. Eu tô. E obrigada por perguntar, disse ela, com sinceridade. Você sempre aparece quando eu mais preciso lembrar quem sou. Ela desligou e olhou para o espelho do hall. O reflexo mostrava uma mulher com escolhas difíceis à frente. Uma mulher que, pela primeira vez, tinha poder de decisão. E essa escolha não era mais sobre quem a queria, era sobre quem a via, sem tentar possuí-la. A reunião da Trivita era mais do que importante. Era estratégica. O cliente representava uma fatia significativa do mercado. E o contrato que estava prestes a ser fechado poderia mudar o patamar da agência. Helena sabia disso. Mas também sabia que, naquela mesa, ela não era apenas uma profissional com uma campanha de sucesso. Ela era, para alguns, uma peça de negociação com nome e batom. Entrou na sala usando um vestido cinza de corte reto, cabelo preso com elegância e olhos decididos. Sabia exatamente o que ia fazer. E por quê? A sala estava cheia. Diretores, representantes do cliente e o chefe André. Todos esperando pelo espetáculo. E ela entregou. Apresentou a campanha com maestria. Falou sobre conexão emocional, empatia na comunicação e posicionamento de marca com impacto humano. As telas vibravam com imagens reais, textos autorais e conceitos precisos. Ao final, a sala aplaudiu. O chefe sorriu orgulhoso. André olhou, com vaidade. Brilhante, Helena, disse o diretor executivo. É a campanha perfeita para lançar o produto no Brasil. Ela assentiu, mas não agradeceu. Em vez disso, respirou fundo, pegou o controle remoto e mudou para um slide em branco. Antes de encerrar, preciso dizer algo que não estava no roteiro. Um silêncio desconfortável preencheu o ar. Esta campanha representa mais do que estratégia. Representa minha jornada pessoal. Por isso preciso ser honesta com vocês. Pegou o celular, conectou na tela e exibiu o print. Era a conversa entre André e o chefe. Estava lá, em letras pequenas, mas claras. Vamos explorar o brilho da Helena para fechar o cliente. Ela virou nosso cartão de visita. A sala congelou. Eu não sou cartão de visita, nem embalagem de luxo. Sou uma profissional, uma mulher que aprendeu a se enxergar depois de anos sendo ignorada. Ela olhou diretamente para o cliente. E se essa empresa realmente valoriza a verdade, precisa saber com quem está lidando. Por alguns segundos ninguém se moveu. Até que o diretor da Trivita, um homem de fala lenta e olhos atentos, levantou-se. Senhorita Helena, a Trivita trabalha com pessoas. E hoje a senhorita nos ensinou mais do que qualquer campanha. Ele começou a bater palmas. Um por um, os demais seguiram. Helena fechou o notebook. Era sua última reunião ali. E o início daquilo que agora ela sabia. Sua própria marca. O prédio da agência parecia menor quando Helena saiu pela última vez. Carregava apenas sua bolsa e um pendrive. Mas era como se levasse consigo uma vida inteira de silêncios rompidos. André a esperava do lado de fora, encostado em seu carro, com as mãos nos bolsos e um olhar que misturava culpa e expectativa. Posso te acompanhar até o café da esquina? Perguntou hesitante. Helena avaliou por um segundo, depois assentiu. Sentaram-se no canto mais discreto da cafeteria onde um dia ela mal ousava entrar. Agora parecia pertencente. Eu vi o que você fez hoje, começou ele. E você estava certa. A gente te usou. Eu deixei o ego falar mais alto. E tô aqui para pedir desculpa. Sinceras. Helena o escutou em silêncio. Não havia mais raiva. Havia clareza. Você me ignorou quando ninguém me via. Depois, tentou me chamar de diferente quando comecei a brilhar. Mas não era sobre mim, André. Era sobre você. Ele abaixou os olhos. E o Miguel? Perguntou num tom quase infantil. Vai ficar com ele? Helena soltou uma risada leve. Não por deboche, mas por libertação. Essa pergunta não cabe mais na minha vida. Porque, pela primeira vez, essa escolha não tem a ver com quem me quer. Tem a ver com quem eu quero ser. André olhou por um longo tempo, como se finalmente enxergasse que a mulher sentada à sua frente não era a mesma que ele zombara em silêncio.
Eu realmente espero que você seja feliz. Ela sorriu, se levantando. Eu já sou. Só que agora, por minha conta. Horas depois, sentada em uma cafeteria coworking, Helena revisava os primeiros esboços da sua nova empresa. Uma consultoria de posicionamento e imagem com propósito. Seu celular vibrou. Miguel. Parabéns pelo que fez hoje. Coragem e verdade. Caminham juntas. Se quiser conversar, tô por aqui. Helena pensou por um instante e respondeu. Quero sim, mas sem pressa. Estou saboreando minha liberdade. Ela desligou o celular e voltou aos seus planos. Não precisava mais correr atrás de aprovação nem de romance. E se o amor viesse, que viesse leve, livre, como ela. O auditório estava lotado, cadeiras preenchidas, luzes suaves e um silêncio respeitoso. No telão, uma única palavra antecedia sua entrada: recomeçar. Helena ajeitou o microfone preso ao vestido vinho e caminhou até o centro do palco. Não havia papel nas mãos. Tinha memórias. Meu nome é Helena. E por muito tempo eu acreditei que precisava pedir desculpas por existir. As primeiras frases saíram com tranquilidade, mas seus olhos percorriam o público como quem buscava a si mesma em cada rosto. Eu me escondi. Me diminuí. Acreditei que se fosse discreta o bastante, ninguém me machucaria. E funcionou. Ninguém me via. Mas o que eu não percebia era que isso também era um tipo de dor. A plateia escutava em silêncio absoluto. Algumas mulheres sorriam com os olhos marejados. Um dia, me chamaram de feia. Não só com palavras, com gestos, com olhares, com ausências. E eu acreditei, até que precisei desaparecer para me encontrar. Ela contou sua história sem detalhes desnecessários, mas com verdade. Falou da agência, da virada, da nova empresa, das redes sociais, que viraram voz para outras tantas Helenas invisíveis por aí. Hoje eu lidero uma consultoria de imagem, mas não falo de roupas ou maquiagem. Falo de identidade, falo de presença, porque a gente não veste segurança. A gente constrói, por dentro. Ao fim, uma salva de palmas tomou a sala. De pé, Helena respirou fundo. Não sorriu de empolgação, mas de pertencimento. Nos bastidores, Miguel a esperava, como sempre. Calmo, presente, sem invadir. Você sabe o impacto que causou hoje, né? Disse ele entregando uma garrafinha d'água. Não sei, respondeu ela. E talvez não precise saber. O importante é que hoje, eu causei primeiro impacto em mim mesma. Miguel sorriu. E então, respeitoso, perguntou: e agora? Qual o próximo passo? Helena olhou pela janela do auditório. Lá fora, o sol começava a se pôr com tons alaranjados. Ela respondeu com voz leve: seguir, crescer. E se no caminho tiver amor, que seja companhia, não âncora. Mais tarde, sozinha no espelho do camarim, Helena se olhou com carinho. Não procurou falhas, nem acertos. Apenas se reconheceu. Hoje quem me ama, me enxerga. Mas o mais importante é que agora eu também me vejo. Algumas histórias não terminam com um beijo ou com aplausos. Algumas terminam com um espelho e com a coragem de finalmente sustentar o próprio olhar. Helena descobriu que a beleza que tanto lhe negaram nunca esteve na aceitação alheia, mas na firmeza de caminhar inteira, mesmo quando o mundo tenta cortar pedaços. Ela não precisou mudar para ser amada. Precisou se encontrar para, enfim, ser escolhida por si mesma. E talvez seja esse o verdadeiro final feliz. Não aquele em que você conquista alguém, mas aquele em que você se conquista. Quando o silêncio vira voz, a vergonha vira força e o que antes doía, vira a memória de um caminho que valeu a pena. Porque no fundo o amor mais poderoso não é o que vem de fora. É o que você tem coragem de construir por dentro. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.